diante da pandemia do coronavírus. Para essa conversa, nós temos aqui 12, 13 convidados, até perdi a conta. Temos quem vai participar com a gente hoje é a Elisângela Araújo, que é secretária nacional agrária do PT, o Marcos Rochinski, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, a Carmen Foro, da CUT, o Alexandre Pires, que é da Articulação Semiárido Brasileiro, a Gilvânia Silva, da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o Aristides Santos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Maria Emílio Pacheco, da ANA, Agência Nacional de Águas, e também do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, pela Vila Campesina, o Frei Sérgio e a Michela Calaça, temos também o deputado Nilton Tato, do Núcleo Agrário do PT na Câmara, o Alexandre Conceição, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, temos também a presença de Fernanda Haddad e da presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann. Bom, para iniciar essa conversa, quem vai fazer aqui a abertura dos trabalhos é a Elisângela. Eu passo a palavra para você, Elisângela. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos e todas os companheiros e as companheiras das organizações sociais, do campo, das águas e das florestas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao nosso querido Haddad, a nossa presidenta Gleisi, que está aqui junto com a gente hoje nesse evento importante de unidade do conjunto das organizações do campo, das águas e das florestas do Brasil, onde vamos apresentar aqui uma plataforma de ações emergenciais, né, de combate à fome nesse momento da pandemia, mas também são ações que vão fortalecer cada vez mais a nossa ação da luta no campo. Temos aí alguns eixos que vão ser debatidos, apresentados pelas organizações sobre a questão do abastecimento, da renda no campo, da saúde, enfim, são uma série de ações, é uma plataforma construída num processo bastante participativo, com um conjunto dessas organizações, é uma síntese de todas as pautas que vem sendo organizada, elaborada pelo conjunto das organizações, é fruto de um processo de participação também junto com os nossos companheiros deputados federais do Núcleo Agrário, né? Quero agradecer aí o empenho do João Daniel, nosso coordenador, deputado federal de Sergipe, o companheiro também Nilton Tato, que colaborou, e as suas assessorias, e a gente vem há mais de um mês de debate, de discussão, de diálogo. O conjunto dessas organizações também já desenvolve várias ações, pressões, campanhas nesse momento, e precisamos mais do que nunca nesse momento de ter ações bem relevantes no sentido de enfrentar, né, os grandes desafios que temos hoje na agricultura familiar e camponesa, na produção de alimentos, né, na defesa da vida e da democracia. É por isso que esse evento é muito importante nesse momento, porque precisamos que a sociedade compreenda e conheça, né, quem realmente produz alimento, quem pode resolver o nosso problema da soberania e da segurança alimentar nesse país, que é a agricultura familiar e campesina, são as populações do campo, das águas e das florestas. Então, todos e todas sejam muito bem-vindos a essa manhã de debate. Agradecer muito à TVPT pelo esse espaço junto com a gente nessa construção desse momento. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, Elisângela. É um prazer para a TVPT transmitir essa conversa num momento tão importante como esse, em que o Brasil já tem aí mais de 12 mil mortes causadas pelo coronavírus, sendo que esse número é subnotificado. Bom, agora eu passo a palavra para o Marcos Rochinski, que é da CONTRAF. Marcos, você tem 5 minutos. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Só quero fazer uma correção antes do início da minha fala. CONTRAF Brasil é Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Coincidentemente, nós temos o mesmo nome da CONTRAF do ramo financeiro, mas, enfim, né, nós representamos o conjunto dos agricultores e agricultoras familiares do nosso país. Eu quero, inicialmente, saudar a todos os meus companheiros e companheiras que estarão
fazendo parte desse debate, todos aqui já nominados pela apresentação inicial, mas particularmente queria fazer uma menção especial à participação da nossa companheira Gleice e do companheiro Haddad, porque para nós, das organizações do campo, para nós que atuamos mais diretamente no nosso dia a dia, um caminho fundamental, primeiro, antes mesmo da gente propor políticas públicas, lutas em relação aos direitos dos povos do campo, das águas e das florestas, é de fundamental importância a gente estabelecer canais de diálogo permanente com pessoas, com lideranças que não estão no nosso cotidiano diariamente. Então, a gente fica muito feliz da participação do companheiro Haddad, da companheira Gleice, né, em priorizar as suas agendas, porque priorizando as suas agendas, vocês dão uma demonstração de reconhecimento de que a plataforma construída no conjunto das organizações do campo, das águas e das florestas é uma prioridade para o desenvolvimento do nosso país. Quero saudar também todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, da TV PT e assim por diante, né? E dizer que foi um esforço bastante grande do conjunto das organizações, juntamente com a Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores, com o Núcleo Agrário, que reúne vários deputados mais ligados às ações do campo. Foi um esforço grande no sentido da gente construir essa plataforma, como eu disse, não só de união das nossas pautas, mas fundamentalmente para que a gente consiga propor um debate para a sociedade brasileira da importância social e econômica que tem o campo, as águas e as florestas do nosso país. E dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos desde medidas estruturais, como a revogação da Emenda Constitucional 95, que traz retrocessos enormes para toda a população brasileira, mas também de modo particular para nós. Trabalhamos numa perspectiva de ter medidas de proteção para a saúde dos povos e comunidades tradicionais, para o conjunto dos agricultores familiares assentados da reforma agrária, porque nós entendemos que a saúde é em primeiro lugar. No entanto, nós temos dito desde o início, ficar em casa na agricultura familiar, ficar em casa na propriedade do agricultor familiar, no assentamento da reforma agrária, significa continuar produzindo alimento para sustentar a nação brasileira. O agricultor familiar não tem como deixar de tirar o leite da vaca, não tem como deixar de arrancar mandioca, não tem como deixar de cultivar suas atividades. Isso é o ganha-pão dele. E nós não temos problema em fazer isso. Nós fazemos com muito orgulho esse processo de produzir alimentos, porque nós temos consciência absoluta do papel estratégico que a agricultura familiar e camponesa do nosso país cumpre, sobretudo neste momento de pandemia, para que nós não corramos o risco de ter um processo de desabastecimento e de alta de preços dos alimentos. Então, o papel que cumpre a agricultura familiar e camponesa, com o seu papel de produzir mais de 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro, neste momento é um papel muito estratégico. E assim como a preservação da saúde, é de fundamental importância que nós preservemos as condições objetivas destes povos do campo, das águas e das florestas continuar o seu processo produtivo, tendo, inclusive, garantias do escoamento das suas produções, garantia de que esses alimentos vão continuar alimentando toda a nação brasileira. Então, para isso, nós propomos um conjunto de medidas que passa desde a questão do crédito, da renegociação das dívidas, de políticas que garantam abastecimento, segurança e soberania alimentar para o nosso povo, tendo muita consciência de que nós, efetivamente, agricultores e agricultoras familiares de todo o nosso país, somos as mãos que alimentam a nação brasileira. E dessa forma, imbuídos de muita garra, de muito espírito de luta, o conjunto das organizações do campo, das águas e das florestas, junto com partidos
de esquerda, partidos de oposição, temos um papel fundamental de levar este debate para que a sociedade entenda o nosso papel estratégico e, desta forma, nós consigamos fazer com que todas essas nossas propostas sejam transformadas em políticas públicas para amenizar a nossa situação de convívio com essa pandemia. Quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas e pedir o compromisso de todas as pessoas que nos acompanham para que defendam essa nossa pauta, para que divulguem a importância social e estratégica para o desenvolvimento do nosso país, destes povos que, como eu disse, alimentam toda a nação brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu passo a palavra para a Carmen Foro, da CUT. Mas você precisa abrir o seu microfone, por favor, Carmen. Obrigada. Então, bom dia a todos os companheiros, a todas as companheiras que estão aqui. Saudar, em especial, minha companheira Gleise Hoffmann, o Haddad, saudar o meu companheiro Aristides, que é da confederação a qual eu faço parte, e saudar minha companheira Elisângela, que é a secretária agrária nacional do Partido dos Trabalhadores. Saudar todos os outros irmãos e parceiros de luta de uma longa caminhada. Primeiro, eu quero valorizar muito esse momento, mesmo de forma virtual, dado aos acontecimentos e esta pandemia, nós conseguimos construir um documento que expressa a força da agricultura familiar, da agricultura camponesa e a possibilidade muito clara de que nós podemos construir caminhos, articular caminhos, mesmo em momentos muito difíceis para nós e para toda a sociedade brasileira. Então, um exercício de unidade forte num momento muito difícil, isso é muito importante. A construção do documento em si não é tão fácil, porque nós não somos iguais, e ainda bem que não somos, mas a gente ter feito um exercício da construção de um documento que, na minha opinião, expressa a força da agricultura familiar, da agricultura camponesa, e expressa uma diversidade muito importante, que são os quilombolas, os indígenas, os povos do campo, da floresta e das águas, assim subentendendo, expressa uma força dos sujeitos que estão vivendo em lugares diferentes, sujeitos vivos do ponto de vista da sua capacidade de reflexão e mobilização nesse momento. Então, viva a nossa diversidade no campo brasileiro, que é capaz de produzir um conjunto de proposições para enfrentar esse momento da pandemia. A segunda questão é apenas pontuar que nós somos de uma trajetória em ter conhecimento de que, historicamente, o Brasil é um país concentrador de renda e concentrador de terras. Isso é uma realidade que a gente não pode deixar de revelar também nesse momento muito forte, onde a população rural foram as últimas, e com essa diversidade ainda de quilombolas, indígenas, a serem reconhecidas pelo Estado brasileiro. Acho que é da década de 90 que a gente conquistou algumas políticas públicas para este setor. E foi no período do governo Lula e da presidenta Dilma que diversos segmentos vieram a existir. A diversidade se colocou na mesa e se pôde ter políticas olhando para essa diversidade brasileira. E eu considero isso muitíssimo importante, a gente recuperar isso. Também é no governo Lula e Dilma que nós tivemos as mais pujantes políticas públicas para o campo brasileiro, na sua diversidade. E foi neste período que nós enfrentamos o tema da fome, que era algo histórico no nosso país. O que nos entristece é saber que nós estamos voltando ao patamar da fome novamente, e que a política públicas para a agricultura familiar, no seu todo, ela é fundamental para enfrentar a fome, para dar dignidade para o campo e para a cidade, que nós não queremos nos deslocar do campo, e falo aqui como uma cabocla da Amazônia, do interior do estado do Pará, ribeirinha,
e acho que lá é um lugar muito bom para viver, e nós não queremos nos deslocar para vir para os centros das cidades ou para as periferias da cidade. Portanto, as políticas públicas são muito importantes. Nesse último minuto, considero que é muito importante essa articulação para que a gente avance no enfrentamento a várias medidas que tem no Congresso Nacional, como a 910, que nós precisamos enfrentar com muita força, e considero também que esse documento pode ser um documento que nos possibilite fazer ainda mais mobilização e pressão no momento de muita dificuldade, mas que a gente tenha esse instrumento para fazer alianças com a cidade, para fazer alianças com um conjunto de organizações sociais, para além das do campo, no sentido de entender que é necessário garantir dignidade para quem vive no campo e garantir produzir alimentos saudáveis para quem vive na cidade, preocupados e preocupadas com o abastecimento, com o preço da alimentação, que, infelizmente, encerrando com isso, infelizmente, o Plano Safra 2019-2020 colocou 230 bilhões para o agronegócio, para as grandes empresas, e colocou apenas 30 milhões, aliás, bilhões para a agricultura familiar e camponesa. Está faltando Estado na nossa vida, e este é o caminho que nós vamos pressionar. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui em nome da CUT. A CUT é parte deste processo, porque a base da CUT, em vários lugares, é grande, é gigante no Brasil afora. Obrigada. Obrigado, Carmen. Alexandre Pires, da ASA, por favor, 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a Frei Sérgio, o Marco Kuczynski, o Aristides, o Alexandre Conceição, que estão por aqui, o Pedro que está aí nos mediando, cumprimentar a Carmen, a Givânia, a Maria Emília, e agradecer a Elisângela, de forma mais específica, pela capacidade de articulação dos vários movimentos sociais do campo, né, no Brasil, para que a gente pudesse fazer essa construção tão bacana que é dessa plataforma. Queria cumprimentar de forma especial o Haddad, e a deputada Gleisi e o deputado Newton, que têm sido fronteiras aí, têm enfrentado, têm desempenhado importantes papéis nessas fronteiras em defesa do campo popular, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, agradecer a vocês por essa importância e a importância desse espaço para que a gente possa mostrar para a sociedade brasileira aquilo que os movimentos e as organizações sociais que lidam e trabalham com os camponeses e camponesas, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas desse país, têm pensado sobre a perspectiva do campo no enfrentamento ao coronavírus. Eu queria destacar uma coisa que tem nos preocupado profundamente, nos dados que cada vez que vão sendo atualizados, nos deixam cada vez mais preocupados em relação ao avanço dessa doença, ao avanço do coronavírus. Tem um dado que é de ontem, eu não consegui atualizar hoje, mas um dado de ontem, tirando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os 6 próximos estados onde tem o maior número de casos da doença do coronavírus são estados da região Nordeste e da região Norte do Brasil. 4 dos 6 seguintes, depois do Rio e São Paulo, estão na região Nordeste, que é Ceará, Bahia, Pernambuco e Maranhão, e os outros 2 estão na região Norte, que é o Amazonas e o Pará. Quando nós vamos olhando um pouco para a história do Brasil, o Brasil já se coloca no 7º lugar dos casos e no 5º lugar de mortes pelo coronavírus. Então, esses dados, eles têm mostrado nós temos visto com uma grande preocupação, porque o processo de contágio nas populações mais pobres, e sobretudo na população dessas regiões do Norte e do Nordeste do Brasil, onde o serviço de saúde, a atenção de saúde é sempre mais precária do que nas regiões, sobretudo na região Sudeste do Brasil, isso coloca em preocupação como será o atendimento das populações rurais e das populações, obviamente, também da periferia dos grandes centros, que têm vínculos com o campo, principalmente,
quando essa doença começa a se alastrar. Obviamente que acho que é importante que a população saiba que essa iniciativa da gente construir essa plataforma é a busca de uma resposta, ou para dar uma resposta, apresentar uma resposta com propostas muito concretas de por onde o Estado brasileiro deveria caminhar e que até o momento não conseguiu dar respostas eficientes para atender às necessidades da população. Sequer nós conseguimos até o momento massificar a testagem para o coronavírus, o que significa dizer que nós podemos ter grandes números que estão sendo subnotificados dos números que estão sendo apresentados. Então, isso nos preocupa profundamente, o que nos tem espalhado um conjunto de iniciativas de solidariedade dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, dos trabalhadores da cidade. São vários os movimentos de agricultores e organizações que têm promovido a entrega de cestas e de alimentos para a população da periferia em situação de rua. Aqui em Recife tem sido um espaço onde nós temos contribuído em várias outras cidades da região Nordeste. Eu queria destacar que o documento traz alguns aspectos, como o programa de aquisição de alimentos e a exigência de que o governo pudesse destinar R$1 bilhão para o programa de aquisição de alimentos, que foi desestruturado ao longo dos últimos anos, desde 2016 para cá, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são programas extremamente essenciais para a garantia da compra de alimentos da agricultura familiar e para a doação desses alimentos para a população em situação de vulnerabilidade alimentar. E para encerrar, eu queria primeiro agradecer ao conjunto também dos movimentos pela unidade na construção dessa plataforma, mas dizer principalmente ao deputado Newton Tato e a Gleice que essa plataforma ela precisa ser um instrumento dentro da Câmara dos Deputados, ela precisa ser um instrumento no Congresso Nacional, ela precisa ser um instrumento para dialogar com os órgãos de governo do campo popular, que a gente ainda tem condições de fazer algum tipo de diálogo para que essas medidas possam, de alguma forma, serem atendidas e amenizar esse contexto que a gente vive da nossa população. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Agora passo a palavra para a Givânia Silva, que é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Bom dia, Givânia, você tem 5 minutos. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar aí meus companheiros, minhas companheiras, que durante esse período de elaboração da plataforma, nos vimos pelo menos uma vez a cada dia da semana, Aristides, Alexandre Conceição, o Tato, Alexandre da ASA, a Elisângela. Quero saudar aí ao nosso companheiro e professor Haddad, a nossa presidenta Gleice, dizer da importância desse momento e saudar a todos nós, a todos que nos assistem nesse momento. Primeiro dizendo de que ontem e hoje são 2 dias muito importantes na minha vida, Gleice, porque ontem a CONAC completou 24 anos de existência e diante de um desafio tão grande que nós, povo trabalhador do campo e da cidade, mas em particular os negros, vivem um momento muito mais duro do que qualquer um outro cidadão nesse país. E quando Alexandre, meu companheiro conterrâneo, trouxe, primeiro nós tínhamos aqui a expectativa de lançamento desse documento, e quando ela apresentou a proposta de lançarmos hoje, 13 de maio, eu confesso que eu me arrepiei por dentro, porque toda a minha história de construção política tem sido para negar o 13 de maio, já que ele não significou absolutamente nada. E o Alexandre nos apresenta uma outra possibilidade de leitura do 13 de maio, que era a ressignificação do 13 de maio. Então, é para dizer do quanto esse processo, não vou repetir aqui mais, mas do quanto ele tem sido pedagógico, né, para todos nós e gerado muito aprendizado, apesar dessa impossibilidade de não podermos ir para as ruas, principalmente num momento como esse.
Bom, a Coordenação Nacional dos Quilombos, ela completou ontem 24 anos. Quando fundamos a CONAC, em 96, nós imaginávamos que nós tínhamos notícia de 412 comunidades. Hoje, esse número de comunidade ultrapassa 6.000, já pelos dados preliminares do IBGE, em preparação ao censo de 2000, que foi adiado para 2020, que foi adiado para 2021, também numa expectativa, mas eu queria, nesses minutos que me restam, colocar algumas coisas. Primeiro, lembrar aqui para todos nós, o Haddad, a Gleice, sabe, mas e todos que estão aqui, mas talvez os que nos assistem nem todos saibam, que a primeira vez que os quilombolas entraram como sujeito de direito de uma política foi em 2003, a partir do governo do presidente Lula. E que só a Constituição de 88 os reconheceu como sujeito de direito. Então, o desafio que tem de defasagem, de ausência de políticas públicas, e, ao mesmo tempo, nós sabemos, e aqui todos nós, mas em particular os negros dessa tela e os que nos assistem, sabem o que é a dureza, e os indígenas também, sabem o que é a dureza do marcador racial nas vidas das pessoas e o grau de desigualdades que tem. Então, eu acho que esse documento ele veio também com essa capacidade. Eu queria assim, parabenizar o trabalho que o setorial fez, na pessoa da Elisângela, pela capacidade que ela teve de juntar todos esses e fortalecer esses laços nossos do campo, das águas e da floresta, reconhecendo que aqui tem organizações com maior capacidade de articulação e mobilização pelos seus históricos. E se a gente for pensar aqui na tela, o primeiro movimento que surgiu fomos nós, os negros. Mas, para finalizar, Haddad, Gleice, Tato, todos, nós estamos vivendo um momento de pandemia em que não tem Estado, as desigualdades elas se aprofundam, os quilombolas morrem sem qualquer meio de assistência, os benefícios que estão postos aí como único e exclusivo meio, a internet e a energia, ainda não são suficientes para os quilombolas, porque esses meios não têm todas elas. E finalizo dizendo que é um desafio, mas o documento traz aí uma possibilidade, e a gente espera, sinceramente, que esse documento, a gente chama de emergencial, porque ele tem ação emergente, mas ele também é um instrumento de luta e de defesa da vida dessas pessoas que estão sendo jogadas no lixo novamente como nada. Então, quero agradecer e dizer que a gente continua na luta aí em defesa da vida. E o nosso manifesto expressa, de ontem manifesta, peço que leiam e divulguem, porque ele expressa o sentimento desses 6.000 quilombos espalhados em todo o Brasil, num momento tão duro como esse que estamos vivendo no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Givânia. Passo agora a palavra para o Aristides Santos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Bom dia, Aristides, você tem 5 minutos. Bom dia, Pedro. Bom dia, demais companheiros, demais companheiras. Quero cumprimentar a todos os homens nas pessoas do Frei Sérgio e do Alexandre Pires, e as companheiras mulheres nas pessoas de Elisângela e da companheira Carmen. Aproveito para parabenizar a CONAC aqui, na pessoa de Givânia, e dizer que estamos juntos aí na luta. Tá? Conta com a gente, porque essa luta é nossa. O campo é negro, o campo tem força. Estamos na luta aí. Cumprimentar a Gleice e o Haddad, o deputado Tato, e reconhecer a importância e a atuação Gleice como presidenta do PT, Haddad, que continua nos debates aí enfrentando e dando grandes contribuições aí, não só no debate da educação, mas no debate da vida brasileira, dessa atual conjuntura, desse processo como um todo aí, que nós estamos enfrentando muitas dificuldades. E Tato, lá no Congresso, de vez em quando a gente consegue alguma coisa, né, Tato? Ontem nós podemos considerar de uma certa forma, uma vitória. Ontem tinha maioria para passar a MP, 910, conseguimos adiar, ela vai caducar, vem um projeto de lei, possivelmente eles vão passar aquele relatório ali, talvez na íntegra do Zé Silva, mas só em adiar essa votação
criar alguma dificuldade já é alguma coisa que a gente precisa, inclusive, até comemorar. Mas a batalha continua. Bom, companheiras e companheiros, a CONTAG destaca também, entre nós aqui, que já foi destacado por outros, essa construção da nossa unidade. Nunca a unidade teve tão presente e tão importante. Essa unidade, inclusive, para além dos movimentos sociais e populares, além para a unidade com as universidades, além da unidade com toda a oposição, mas com setores da sociedade importantes que a gente precisa repensar o que está acontecendo no país, que é muito complicado. Nossa plataforma dialoga com um conjunto de medidas importantes, de ações estruturadoras, complementares à política pública, mas tem uma conotação política forte de chamar para a unidade, de chamar para a importância da agricultura familiar e camponesa para a economia brasileira. Não é uma questão meramente social, é econômica, é política, é de sustentabilidade. Nós não vamos ter cidades desenvolvidas, cidades sustentáveis, sem o campo dar essa condição. Na preservação das questões da parte ambiental, da água das florestas, dos povos originários, garantir a produção de alimentos saudáveis, garantir que a gente possa ter abastecimento. Nesse momento de pandemia, nós não vamos sair dessa crise se não garantirmos que os agricultores e agricultores familiares e camponeses possam produzir, possam ter as condições para comercializar, porque já está começando a faltar produtos em alguns supermercados aqui em Brasília, que a gente não tem mais a diversidade que tinha antes, principalmente na parte de hortaliças e frutas. Então, é preciso compreender que alimentação é estratégica, está entre as atividades essenciais, e o Estado brasileiro e a sociedade têm que nos ajudar nesse processo. E, juntos, nós temos que construir um caminho para que a produção de alimentos continue. E os agricultores e agricultores familiares precisam ter uma comercialização segura. Por exemplo, o PA, PENAI. Nós estamos com o PENAI com condições de executar e com dificuldades na logística de prefeitos e governadores, independente da concepção política. É a realidade que nós estamos vivendo. Tem condições e não estão operando. Por outro lado, o PA. O pouco que está sendo anunciado, que é pouco recurso, tem que correr atrás demais, mas o que tem, a gente tem que conversar com os prefeitos, com as cooperativas, com as associações, para ir viabilizando aos poucos e lutar por mais recursos. Por último, dizer que nos preocupa muito a questão da saúde. A pandemia ainda está concentrada nos grandes centros, mas quando ela chegar nas comunidades rurais, como já está chegando, as cidades menores terão dificuldades para cuidar e tratar das pessoas. Então, é preciso focar, nesse momento, na alimentação, na saúde da população, porque a gente não vai sair dessa pandemia se não tivermos uma construção coletiva nesse processo de garantir alimentos, abastecimentos, inclusive recuperar os estoques da Conab que estão bastante defasados. Obrigado a todos, inclusive aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, Aristides. Agora é a vez da Maria Emília Pacheco. Você nos ouve, Maria Emília? Você está com a câmera fechada, eu não sei se você está aí, já faz um tempo. Eu não estou conseguindo. Tá, você... Isso, bom. Pois pode abrir a câmera? Você consegue abrir a sua câmera? Isso, obrigado. Maria Emília, você tem 5 minutos a partir de agora. Mas a sua imagem... gente. Não tem como. Tá parado. Bom dia a todos e todas. Eu não consegui abrir a tela toda. Eu quero inicialmente saudar a Elisângela pela capacidade dela de articulação dos movimentos sociais, das organizações e articulações para chegarmos a essa importante plataforma. Quero fazer uma retificação. O que Pedro me anunciou, eu não sou da Agência Nacional de Água, eu sou da Articulação Nacional de Agroecologia. E também quero cumprimentar... Desculpe, eu ia corrigir, acabei não corrigindo por causa do problema da câmera. Perdão, Maria Emília. Não tem problema. Quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui nesta mesa e dizer, repetir que já foi dito, que essa plataforma é um importante instrumento de luta também para os deputados e deputadas levarem ao Congresso Nacional.
quero cumprimentar a CONAC pelos seus 24 anos de vida e luta, e desejo vida longa para a CONAC, que os direitos dos quilombolas sejam respeitados, que até então são sistematicamente violados. E nós estamos falando de uma plataforma emergencial, mas ela traz nos seus eixos questões que são estruturantes. E é bom sempre lembrar que a pandemia, nesse momento, no Brasil, ela desmascara, ela mostra de forma muito escancarada as desigualdades que nós vivemos, de classe, de gênero, de raça, de etnia, e nos faz um chamamento, uma situação grave como essa, porque nos diz o quanto é fundamental incorporar dimensões socioculturais, ambientais, e não apenas ficarmos analisando as questões do ponto de vista econômico. Por que eu digo isso? Porque é na pandemia também que nós vemos de forma mais escancarada as manifestações de injustiça, do racismo ambiental, das formas de expropriação, em plena pandemia, o Congresso querer votar uma medida provisória de roubo de terras públicas, uma medida provisória de grilagem, isso é de uma injustiça inominável. Mas também é na pandemia que nós vamos expressar muitas formas de violência contra as mulheres, do etnocídio que vai passar aqui no nosso país. Então, é um momento em que nós precisamos de encontrar uma ressignificação do que é uma sociedade pluriétnica, uma sociedade em que os povos e suas comunidades construíram o paradigma do bem comum que nós precisamos salvaguardar, proteger. Nós precisamos trazer o centro do debate a soberania, a agroecologia. Nós não podemos tomar reféns de monocultura. Nós não podemos continuar reféns de um país em que a todo momento acompanhamos devastação e destruição. E associado ao debate central, às propostas centrais da soberania alimentar e da agroecologia, nós precisamos conjugar uma retomada do debate das propostas de reforma agrária e de garantia de direitos territoriais. Quero dizer que nós estamos diante desse desafio. Se nós queremos assegurar, como nós temos dito desde a Conferência Quinta Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nós queremos uma comida de verdade, uma complexidade, queremos direitos de soberania alimentar, ou como dissemos no enorme encontro em praça pública da agroecologia, o Encontro Nacional de Agroecologia em 2018, em que chamamos a atenção para a agroecologia e democracia unindo o campo à cidade. Se queremos assegurar comida de qualidade, nós precisamos investir nas mudanças fundamentais do sistema alimentar. E, por isso, esses lugares de exercício da cidadania ativa são extremamente importantes e é ela que se revela, nesse momento, as inúmeras redes de solidariedade que estamos acompanhando pelo país. Quero ressaltar que, dentro dos eixos da plataforma, há uma proposta de retomada do PA, que alguns companheiros já citaram, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e queremos gritar de viva voz, que não queremos apenas os 500 milhões já anunciados, nós estamos fazendo a defesa de 1 bilhão, pelo menos, em 2021, e 3 bilhões em 2023. E, por último, para encerrar, é importante que se diga que a pandemia, ao nos chamar para esse debate sobre o papel que significa a soberania alimentar e a agroecologia no centro, ela contribui para que a gente faça uma crítica contumaz aos processos de artificialização da agricultura, aos processos de financiarização da natureza, e, sobretudo, nos mostra que nós devemos mudar o caminho, em lugar de domínio, de controle da natureza, nós precisamos da adaptação à natureza, que as experiências agroecológicas dos sujeitos de direitos pelo país têm nos mostrado. Muito obrigada. Obrigado, Maria Emília. Apesar da dificuldade da conexão na internet, acho que foi possível compreender. Eu passo agora a palavra para o Frei Sérgio, da Via Campesina. Você tem, conforme combinado, 3 minutos e depois... 2 minutos e meio, e depois 2 minutos e meio para a Michela.
Muito bem, obrigado. Saudação a todas e todos. No nome da Gilvânia, parabenizando a CONAC, saudar todas e todos representantes dos movimentos sociais sindicais que estão aqui com a gente, organizações. Também saudar o Haddad, a Gleise, o Tato e a Elisângela, e parabéns, Elisângela. Eu e a Michela vamos falar em nome da Via Campesina, dos 14 movimentos da Via Campesina. Vamos destacar alguns aspectos destacados. O Brasil está de volta a uma fome. Todo o esforço de 14 anos que tanto nos enchia de orgulho foi jogado por terra em 4 anos de destruição das políticas de apoio à produção camponesa. Não há produção de alimentos e abastecimento popular em grande escala sem apoio do governo. E os governos neoliberais do Temer e Bolsonaro só têm políticas para os grandes. E os grandes não produzem os alimentos que vão à mesa do povo. A inflação dos alimentos já bate à porta. A situação pode se agravar em 2021 se não houver apoio sólido e consistente para os povos do campo, das águas e das florestas plantar e cultivar em 2020. Planta agora para colher o ano que vem. Caso isso não aconteça, além das mortes evitáveis, do desemprego em massa, da falência da economia popular, o governo desastroso de Bolsonaro estará provocando desabastecimento e fome. Isto, portanto, esta plataforma vem em boa hora. É a contribuição dos movimentos do campo dispostos a produzir alimentos saudáveis, diversificados, para evitar o desastre da fome nos grandes centros urbanos. Temos destacado na plataforma a necessidade de um plano safra emergencial. Bom, eu acho que o Frei Sérgio, o senhor concluiu, a gente talvez tenha perdido conexão com você. Mas enquanto isso, eu vou passando a palavra aqui para a Michela, e pode fazer 3 minutos, Michela, ou 2 minutos e meio, de novo. Tá bom. Eu queria saudar a todos que estão nessa sala e todos que nos assistem, no nome de 5 mulheres que estão nessa sala e que não são lideranças não só das mulheres, mas de todo o povo brasileiro. Então, Givânia, Gleise, Elisângela, Carmen Foro e Maria Emília, eu queria saudar todos que nos assistem e que estão nessa sala em nome de vocês, que são importantes lideranças do povo brasileiro. E ainda nesse sentido, valorizar muito essa ação que a Elisângela liderou a partir da Secretaria Agrária Nacional. Eu entendo que esse é o papel de um partido que se coloca para ser um partido da classe trabalhadora, que é se reunir com os segmentos que estão em luta, os segmentos que fazem as coisas acontecerem junto com suas bases, para construir proposta que, apesar de ser uma plataforma emergencial para o campo, para a floresta e para as águas, mas é um modelo de desenvolvimento de país. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito importante destacar que essa plataforma, além do diálogo com a sociedade, ela precisa passar em todas as secretarias do Partido dos Trabalhadores. Precisa passar em todos os deputados, senadores, em todos os governadores, porque a gente precisa pensar um modelo de desenvolvimento que seja pautado na conservação da natureza, e esse não é um modelo atrasado, que esse é um modelo que é possível, e a pandemia tem mostrado isso para a gente. Ou a gente enfrenta essas questões, e é muito importante que essa plataforma possa ser amplamente discutida, mas que o partido também se debruce nela, para que a gente pense o desenvolvimento do país. Eu queria colocar 2 pontos que eu acho que são importantes. 30 segundos.
como Giovana falava, é a partir da Constituição de 88 que as mulheres trabalhadoras rurais são vistas como trabalhadoras. E é só no governo Lula e Dilma que a gente tem política pública específica para mulheres, para povos e comunidades tradicionais e para jovens. A plataforma precisa ter isso mais claro. A gente não pode nos furtar a dizer que tem que ter orçamento específico, ação específica, porque somos nós que produzimos alimentos, fazemos isso da melhor forma, mas ainda existe divisão sexual do trabalho. E aí, só para finalizar, que eu sei que meu tempo acabou, veja, da mesma forma que a emenda constitucional é um impedimento para essa plataforma, ela não deixa claro que se esse governo não cair com o Bolsonaro, ele é um impedimento para essa plataforma e para qualquer política pública que existe nesse país. Veja o auxílio emergencial. Aprovamos com muita luta do povo e luta da oposição no Congresso, e ele faz da pior forma, expondo as famílias, expondo as pessoas para morrer. Então, inclusive os nossos governos, sou do Rio Grande do Norte, onde tem uma governadora comprometida com a pauta popular, mas é difícil implementar porque o governo federal impede. Então, a nossa plataforma também tem que vir com fora Bolsonaro como emergencial, para salvar a vida do povo brasileiro. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o deputado Nilton Tato, que é do Núcleo Agrário do PT na Câmara. 5 minutos, deputado. Bom dia, companheiras e companheiros. Cumprimentar todos que estão seguindo, acompanhando esse debate aí pelas redes sociais. Cumprimento especial a Elisângela, e parabenizar pela coordenação desta plataforma. Quero aqui também cumprimentar o deputado João Daniel, quero estar junto aqui com a gente, que é o coordenador do nosso Núcleo Agrário, e aqui cumprimentar todas as assessorias dos parlamentares do Núcleo Agrário, da assessoria do PT, que foi fundamental no apoio para elaborar esta plataforma. Cumprimentar o Marco Luchinski, a Carmen Foro, o Alexandre Pires, a Givânia, parabenizar pelos 24 anos da CONAC. Tenho um orgulho muito grande de acompanhar desde o nascedouro dessa organização. A Maria Emília, Frei Sérgio, a Michela, Alexandre Conceição, cumprimento especial à nossa presidenta, a Gleice, e ao nosso professor Fernando Haddad. Hoje o Brasil podia ser diferente no enfrentamento do coronavírus, podia ser muito diferente, professor Haddad, mas, infelizmente, nós temos aí a batalha, enfrentar o coronavírus e enfrentar outro verme, né, que atrapalha até para o enfrentamento. Eu quero primeiro aqui, agradecer imensamente a ação dos movimentos populares do campo, da floresta e das águas. Tá? Primeiro, por ter participado decisivamente para a construção desta plataforma. Tá? Esse diálogo com os parlamentares, com as assessorias, com os movimentos, resultou nesta plataforma e resultou também num conjunto de proposições, quer dizer, projetos de leis, que estão tramitando no Congresso Nacional, em especial na Câmara, e que trata, né, com certeza, de toda a agenda específica e aquelas agendas que são comuns de todos, seja para, nesse momento de emergência, no enfrentamento da pandemia. Então, você tem projetos de leis que aparecem aqui na plataforma e que foram apresentados lá dentro da casa, para a questão da saúde, nesse entendimento que estas populações do campo, da floresta e das águas, populações tradicionais em especial, já têm um déficit por parte das políticas públicas dos equipamentos e que piora nesse momento de pandemia. Então, ali também tem uma série de iniciativas de como o Estado deve tratar para essas populações que mais precisam do apoio público nesse momento e que sofrem mais nesse momento de pandemia. Mas também um conjunto de ações, de proposições econômicas, principalmente para fortalecer o programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar, o apoio, o financiamento para as associações, as cooperativas que financiam, precisam
apoio econômico para poder continuar produzindo. É importante, sabe, as pessoas, e aqui foi dito, inclusive, para algumas lideranças do campo, que aqueles que estavam conseguindo produzir, com o enfraquecimento do programa de aquisição de alimentos, eles estavam vendendo nas feiras. E, por causa da pandemia, as feiras fecharam, e muitos mercados fecharam. Esses não vão ter o incentivo para poder continuar produzindo. E se a gente não olhar isso com carinho, nós vamos ter um outro problema sério, né, logo aí na frente, que é o fornecimento do alimento sadio, sem veneno, que é produzido pela agricultura familiar. Então, é fundamental essa questão. Aqui, já para terminando, quero aqui dizer que ontem, de fato, foi uma grande vitória a gente não votar a medida provisória 910. Todo mundo sabe que ela é para regularizar e dar título para a grilagem de terra, com consequência de aumento da violência no campo e aumento de desmatamento. E foi fundamental aí o papel da sociedade civil organizada. Então, o movimento ambientalista, os movimentos populares, o movimento sindical, a academia, artistas, personalidades, todos. Talvez o mais belo movimento de toda a sociedade civil organizada que a gente teve nesse período da pandemia contra uma iniciativa do governo Bolsonaro e da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, que ia trazer mais desmatamento, trazer violência no campo e não contribuir com aquilo que se expressa nesta plataforma, que é valorizar aqueles que cuidam do meio ambiente, cuidam do solo e produzem alimento sadio. Então, parabéns aos movimentos populares do campo pelo trabalho que vem fazendo, e aqui eu conclamo todos aqueles que vêm acompanhando esse debate, de que é fundamental acompanhar de perto agora o projeto de lei que vai discutir a questão fundiária, né? E nós precisamos discutir a questão fundiária no Brasil a partir de outra perspectiva, da perspectiva que é expressada por esses movimentos aqui, que são os pequenos, que cuidam do meio ambiente e produzem alimentação sadia. Obrigado, boa reunião para todos nós. Obrigado, Nilton. Eu estou vendo aqui, acho que a conexão do Sérgio estabilizou. Sérgio, o senhor quer concluir a sua fala? Até o final, estava no dia. Oi? Não entendi, desculpa. Contemplou? Oi. Para mim, estava aqui a conexão. Né? Não sei até onde foi. Cortou no final, mas está cortando ainda. Eu não sei se a gente vai conseguir ouvir o senhor. Enfim, eu vou continuar aqui então, tudo bem? Tá ok. Muito obrigado. Eu vou, em função do problema continuado do Sérgio, eu vou então passar a palavra para o Alexandre Conceição, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que está aqui hoje no lugar do João Pedro Stedley. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pedro. Bom dia, meus companheiros, minhas companheiras, que juntos construímos, na liderança da companheira Elisângela, essa plataforma. Bom dia, Nilton Tato. Parabéns pela vitória de ontem. Bom dia, presidenta Gleice. Bom dia, professor, nosso candidato Fernando Haddad. Não tenha dúvida que, se não fosse o fake news, a situação da agricultura familiar seria outra, porque a gente, inclusive, tomou conhecimento do seu plano de governo, a transição agroecológica, que era muito na linha da agroecologia e da produção de alimentos. E agradecer, Pedro, aí à direção e ao PT por abrir esse espaço para a gente fazer esse lançamento. Significa que o partido também agarra com muita força, desde a sua presidenta da República, do professor Fernando Haddad e dos demais companheiros, Nilton Tato, agarra com muita força a nossa plataforma, nosso esforço de contribuição. Hoje é dia 13, e quando a gente falou, Giovânia, naquele dia da gente fazer uma ressignificação, é justamente essa reflexão que eu queria trazer presente, que são 520 anos de escravidão, 520 anos de latifúndio, e ontem eles queriam alargar ainda mais a escravidão e o latifúndio, aprovando a MP 910. Nós demos um basta
momentâneo. É importante trazer presente isso. O Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos, 1888. Mas antes disso, eles fizeram uma covardia com o povo brasileiro. Em 1850, eles criaram a Lei de Terra, que privatizou a terra e impediu que os escravos sem dinheiro pudessem ter acesso à terra. E hoje nós padecemos, até hoje, nos campos, nas florestas, sobrevivendo e lutando para sobreviver, porque o Estado brasileiro não atendeu o nosso povo. Então, desde 1850, com a Lei de Terra, e depois com essa Lei Áurea, que não libertou, que a Lei de Terra escraviza a terra, e a lei de 1888, a Lei Áurea, ela não liberta o nosso povo, porque não deu condições de acesso à terra, à educação, à saúde, e até hoje, e segue a nossa luta de 500 anos. Nesse sentido, nós queremos trazer essa ressignificação de que, e na medida provisória que nós conseguimos derrotar ontem, e no PL que eles vão tentar implementar, vai ser mais uma tentativa de refazer uma nova lei de terra, onde a terra pública, ao invés de atender os mais necessitados, o povo brasileiro, vai atender o latifúndio e ao crime organizado que estão fazendo através da grilagem no campo brasileiro, sobretudo na Amazônia. Então, essa ressignificação significa que a gente vai, como povo negro, como povo mestiço, como povo brasileiro, conseguir ressignificar esse 13 de maio como um 13 de maio de lançamento de uma proposta produtiva, de lançamento de uma proposta para a gente seguir produzindo alimento na agroecologia, alimento saudável. Gostaria também de, nesse momento de pandemia, de trazer presente os cuidados que nós temos que ter com a vida. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo o povo pobre no campo, o coronavírus avançando para o campo, e o nosso povo morrendo sem acesso à saúde, sem acesso a respiradores, sem acesso a absolutamente nada. Enfermeiros profissionais padecendo. Então, nós estamos, como organização do campo, cuidar da vida e cuidar da saúde, e denunciar a morte e esse governo. Essa é a primeira coisa. Com relação à plataforma, a nossa plataforma é uma expressão política da nossa diversidade, da nossa unidade, e que ela sirva para o PT e para todos aqui como um instrumento para a gente ir avançando e cobrando do Estado brasileiro as condições para a gente produzir alimentos. E, portanto, e por último, então, uma solidariedade ativa. Nós estamos cuidando disso. Esse é o momento, professor Haddad, de que ou nós seremos solidários para darmos a mãos uns e salvar os outros, ou o Estado brasileiro não nos salvará. Esse governo que está aí é um governo que veio para detonar, um governo que veio para criar o caos e, ao mesmo tempo, não dar condições para que o povo produza alimento, produza saúde, produza vida e liberdade. Então, portanto, nesse momento de solidariedade, é o momento da gente dar e doar aquilo que a gente mais possa fazer, que é a produção de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, a doação nas periferias, naqueles que mais necessitam e naqueles que precisam. E, portanto, se esse governo não vai resolver o problema do povo brasileiro, então chega desse governo. Por isso, fora Bolsonaro, não adianta mais a gente querer achar que esse governo poderá dar as condições de saída do nosso povo brasileiro. Portanto, é um momento da gente também irmos debatendo, discutindo, nos dar as mãos e construir um amplo e grande fora Bolsonaro para que a agricultura familiar, para que os ex-escravos dessas terras possam novamente ter condições de vida, de liberdade e de saúde, sobretudo de produção de alimento, para combater essa grave crise política e de saúde que atravessa o nosso país. Então, muito obrigado e vamos firme em defesa da nossa plataforma, em defesa do nosso povo brasileiro. Obrigado, Alexandre. Eu peço licença, eu vou tentar aqui passar mais uma vez para o Sérgio finalizar a fala dele. Vamos ver se a gente consegue agora, Sérgio. Você tem 30 segundos. Não sei até onde eu ia, quando caiu a conexão. Continua fora.
Não, eu acho que talvez a gente consiga entender agora. Fique à Então vontade. tá, eu não sei até onde foi minha fala, porque eu percebi aqui que tinha caído. Mas o que eu estava dizendo é que se não plantar em 2000, vai faltar comida em 2021. Isso que é essa plataforma, para que a gente não desastre desse governo, além de economia popular, matar milhares de pessoas, ainda vai deixar prolongar a fome no ano. O nosso destaque no plano um plano safra emergencial, pontos dele, entre um de fomento sem retorno, um crédito emergencial para produzir, uma negociação e anistia e as dívidas, moratórias dívidas dos agricultores, dos povos tradicionais, das suas cooperativas e associações, e também nossa posição da Via Campesina: fica em casa, mas não fica em silêncio. E precisamos internacionalizar a luta e internacionalizar a esperança. É uma disputa muito importante. Nós já saímos do mapa da fome, voltamos ao mapa da fome, como movimentos e como luta, nós devemos produzir alimentos para todo o povo brasileiro. Muito obrigado, Sérgio. Agora eu passo a palavra para a presidenta Gleisi Hoffmann. Bom dia, presidenta. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV PT. Lembrar que nós estamos nesse momento, nesse ato, fazendo o lançamento da plataforma emergencial do campo, das águas e das cidades, contra a fome e pela proteção da vida em relação à pandemia do coronavírus. Eu fico muito feliz, como presidenta do PT, de poder estar aqui com vocês, nesse canal, participando desse lançamento que é histórico, e principalmente pela data de hoje. Queria saudar com muito entusiasmo a companheira Elisângela Araújo, nossa secretária agrária do PT, que tem feito um trabalho de articulação, de dedicação à conversação com os movimentos sociais e tem levado o PT a se aproximar muito mais dessa relação e da construção conjunta. E fazer também uma saudação a todos os companheiros e companheiras que estão aqui, começando pela companheira Givânia, saudar o CONAC, a população quilombola. Hoje é dia 13 de maio, é dia de continuar a luta pela verdadeira abolição, enquanto nós tivermos essa desigualdade indecente que foi construída entre aqueles que têm tudo, entre os grandes senhores e a senzala que não tem nada, nós não vamos ter a liberdade plena do povo brasileiro, da população negra, que é a sua maioria. E quando a gente olha para essa crise, para essa pandemia, o que nós vemos é que a população que mais sofre é a população pobre e preta do país. Então, esse dia é o dia de a gente denunciar isso, levantar essa bandeira e dizer que a nossa luta pela liberdade, pelos direitos, continua firme. Então, levo um abraço a toda a comunidade quilombola, Givânia, em nome do Partido dos Trabalhadores. Quero saudar o Alexandre, da ASA, que está aqui conosco, a Michela e o Frei Sérgio, da Via Campesina, o Aristides, companheiro presidente da CONTAG, a Carmen Foro, da CUT, o Alexandre Conceição, do MST, meu companheiro Marcos Rochinski, lá do Paraná, da CONTRAF, prazer tê-lo aqui, Newton Tato, parabenizar pela vitória de termos enterrado a 910, essa grilagem de terra descarada que queriam fazer com uma medida provisória. Você e João Daniel conduziram muito bem a bancada no enfrentamento ontem, parabéns por essa vitória, e cumprimentar com muito carinho, especialmente, nosso companheiro Fernando Haddad, que, quando ministro da Educação, fez uma das políticas mais inclusivas do seu ministério, em todos os sentidos, inclusive olhando de forma diferenciada para o campo. E saudar, claro, o lançamento dessa plataforma, porque ela é um marco, para dizer, dentro da crise que nós estamos vivendo, quais são as propostas das entidades, das organizações que representam os movimentos da agricultura familiar e campesina. E, de fato, Frei Sérgio, é muito triste a gente olhar, depois de 14 anos de um esforço descomunal, olhar o Brasil e ver que ele está com a fome de novo, ou está se reinserindo no mapa da fome. Uma das piores chagas para um povo é a população não ter o que comer. Ainda mais num país como o nosso, rico,
fértil, que produz muito alimento, que tem condições de produzir mais ainda do que produz. Ou seja, uma falta de visão de política pública, uma falta de visão de projeto de desenvolvimento inclusivo desse país. E quero, falando nisso, trazer aqui um abraço do presidente Lula. Foi o presidente que olhou para esse país de forma diferenciada e teve a ousadia de colocar o enfrentamento à fome como política pública, porque até o mandato do presidente Lula, a fome era tida como uma paisagem na sociedade brasileira. Ou ela era um desígnio divino, ou ela fazia parte da falta de vontade de trabalho das pessoas. Uma tristeza com isso. E Lula conseguiu fazer esse enfrentamento e levar para o plano internacional a discussão sobre a fome e sobre a pobreza. Lula não pôde estar aqui com a gente hoje, mas quer muito encontrar todos os movimentos, fazer uma discussão sobre isso e, com certeza, logo vai marcar. E muitas das lutas que o campo propõe aqui são lutas que também fazemos na esfera das cidades e dos movimentos sociais urbanos, que é acabar com a emenda constitucional 95, que priva o Brasil de ter políticas públicas estruturadas, né? É ter financiamento, com todos os setores da economia que nós queremos que tenha, financiamento para o campo. É recuperar o Pronaf com a qualidade que ele tinha, inclusive com as linhas diferenciadas, né? Trazer de novo o projeto da reforma agrária, dos assentamentos, trazer de novo a assistência técnica, trazer de novo o PAA, os programas que foram tão importantes e estruturantes para a nossa agricultura familiar e campesina. Então, essa plataforma, com certeza, ela ajuda a gente na batalha do Congresso Nacional, nas lutas que o Partido dos Trabalhadores fazem em defesa do povo brasileiro. Nós não teremos o povo protegido se a gente não tiver soberania alimentar. E para ter soberania alimentar, nós precisamos da agricultura familiar e campesina fortalecidas, da proteção aos agricultores e às agricultoras e do financiamento e de políticas públicas estruturadas para esse setor. Então, parabéns a todas as entidades que estão aqui, que fizeram parte dessa plataforma. Vocês podem ter certeza que isso vai ser incorporado pelo Partido dos Trabalhadores e por todas as suas instâncias de atuação, seja no plano federal, seja no plano estadual, ou seja no plano municipal. E para a gente vencer de vez e conseguir realmente o que nós queremos de estruturante na sociedade brasileira, em outro projeto de nação, nós precisamos vencer essa chaga que se instalou no Brasil, que se chama Jair Bolsonaro e o seu governo. É impossível que o Brasil encontre, que o povo brasileiro seja protegido, que a gente possa recuperar o nosso país se nós continuarmos com esse desastre e, como bem disse o Haddad, com esse verme conduzindo o nosso país. Portanto, para nós, a luta pela emancipação popular, pela proteção da vida, pela luta pela democracia, a luta pela renda, passa também por uma luta política, que é muito clara, no sentido de que nós temos que superar esse governo. E, portanto, é fora Bolsonaro. E viva o movimento popular, viva a luta do povo brasileiro. Muito obrigado, presidenta. Fernando Haddad, por favor, você tem 5 minutos também. Bom, companheiros, eu vou saudar a todos, saudar a iniciativa, cumprimentar todo o PT, na pessoa da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, tem feito um trabalho extraordinário aí de coordenação dos vários setoriais, e recolocou o PT com todas as dificuldades de blindagem do governo, recolocou o PT numa posição de destaque do ponto de vista de formulação de política pública, que é o que o PT melhor sabe fazer, e a Gleisi tem dado muita visibilidade para as ações do partido na Câmara, no Senado e no âmbito da sociedade civil. Então, isso é uma coisa fantástica, a gente está recuperando. De certa maneira, a oposição está fazendo mais do que o governo, né, para ajudar o país a sair dessa crise sanitária, dessa crise econômica, e cumprindo o seu papel, né, de construir uma alternativa e dar visibilidade a formas inovadoras de enfrentamento da crise. A boa lembrança do governo Lula e Dilma, que na área da segurança alimentar fizeram um trabalho extraordinário. Eu fui instrumento, como ministro da Educação, de uma boa parte dessas políticas também, porque na área da merenda escolar, da aquisição de alimentos,
da aquisição de produtos da agricultura familiar. Foi feito um trabalho magnífico. Eu fico lamentando hoje, vendo o Bolsonaro, para salvar seu mandato, rifar a presidência do FNDE, lembrando que o nosso presidente do FNDE foi convidado pela ONU para gerenciar na África programas de segurança alimentar com base na experiência nacional, na experiência brasileira. Estão dando uma demonstração de que o PT não só transformou a vida de milhões de brasileiros, como deu a oportunidade de, por meio de transferência de tecnologia social, a gente enriquecer a experiência de países que conosco mantêm uma relação de fraternidade. Então, é uma pena muito grande ver o que está acontecendo no Brasil. Eu concordo com todo mundo que diz que com Bolsonaro não dá, né? Não dá para passar a mão na cabeça de um presidente que comete crimes de responsabilidade praticamente semanalmente, que tem filhos delinquentes, que concorrem com o desmantelamento do país, que afronta as instituições, que afronta o povo, que afronta a democracia. Eu acho que já passou de todos os limites toleráveis o que está acontecendo no Brasil. Faço coro aqui com o nosso companheiro do MST, que falou que o nosso problema vem de longe, né? Lembrou aqui a lei de terras. De fato, é engraçado que eles que se dizem liberais, nem com o liberalismo eles têm compromisso, porque o liberalismo, o Estado liberal clássico, ele cuidou de três questões muito importantes para o desenvolvimento nacional. Ele cuidou da educação das pessoas, e só no governo Lula nós tivemos a abertura das portas das escolas técnicas e universidades para o filho do trabalhador, né? Isso estava fechado até então, não tinha espaço para as pessoas se educarem. O acesso à terra, né? E, de novo, só muito recentemente, e agora com esse retrocesso enorme, parabéns, Nilton, a derrota da MP 910, que é exatamente o nosso programa com sinal trocado. Enquanto o nosso programa de transição ecológica, com o imposto territorial, o ITR progressivo no tempo, visava democratizar o acesso à terra, essa MP visava exatamente o contrário disso. Visava concentrar ainda mais a propriedade fundiária em poucas mãos, e a questão do crédito, que também foi lembrado aqui. Sem crédito público para a produção de alimentos, nós não vamos ter solução para o país, ainda mais na retomada necessária da economia. Então, nem com essa agenda de terra, crédito e educação, eles têm compromisso. Daí a necessidade imperiosa da gente ir para a rua, defender o Fora Bolsonaro, sob a liderança do Lula, sob a liderança da Dilma, da Gleisi, porque a gente tem que retomar um governo que dialogue com os movimentos sociais. O que eu tenho mais saudade no Brasil é de um governo que abra as portas dos palácios para ouvir o povo e construir a muitas mãos as políticas públicas transformadoras. Um grande abraço a todos, que tenhamos um grande êxito nessa plataforma. Contem sempre comigo, estamos juntos. Parabéns, Gleisi, parabéns, Elisângela, parabéns a todos aqui reunidos e a quem está nos ouvindo até agora também. Um grande abraço para todos em casa. Muito obrigado, professor Haddad. Assim nós vamos terminando esta conversa, essa reunião que a gente transmitiu aqui. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos que assistiram pela TVPT. Lembrem-se, inscrevam-se no canal, apertem o sininho lá para vocês serem notificados de quando nós tivermos programas como esse ao vivo. Bom, muito obrigado, acompanhem nas redes a programação da TVPT, até a próxima.